Saudações, galera arquituriana. Boa noite, bom domingo, boa lua cheia. Saudações, Simone Kobayashi. Olá, Sérgio! Oi, Oi, gente! oi, gente. Oi! Dia fora do tempo, um dia especial também. Tá Hoje, frio aí em São Paulo? São Paulo, menino, capital, né? tá frio. Você falou que tava frio aí? Ai, que tá esperando o frio passar, mas... Ah, tô esperando ele Hum, passar, bicho. Tô sentindo falta daquele solzão brabo. é, então, eu também. Né? É, mas Hoje fazer... choveu o dia inteiro aqui, cara. E aí? Ai, aqui não, tá frio, Sérgio. Aqui tá frio, eu tô quase de cobertor. O negócio Ah, tá feio aqui, de frio. Mas quando tá no sol, esquenta um pouquinho, não é assim? Ai, mas que. quando tem frio, mas tem um solzinho lá fora, aí é diferente, né? É. Hoje eu fiquei o dia inteiro embaixo da coberta. Quantos graus? Fala pra mim, se é necessário ficar debaixo da Ah, coberta. tá frio Boa pra noite, caramba gente, aqui, boa noite. tá 22 graus, né? Nossa, que frio. Tô até com dó. Tremendo, ó. Oi, Amanhã se inicia o Dali. ano da Oi, semente Dali. elétrica. Nossa. Boa noite, É, galera. é povo Boa noite, de Santa Luciana. Catarina, Rio Grande do Sul. Fala pra ele o que que é frio. É, que não é É. 20 e tantos graus, não é frio, não. Olha o outro que deve estar no frio aí, ó, Ceará. Deve estar num frio lá E que Deus o frio. livre. Ele. Tá certo. Galera, vamos agradecer a presença dos nossos amados arquiturianos, aos nossos guias espirituais, que nos protejam e nos inspirem mais este encontro, emanando amor para todos aqui presentes e para todo o planeta. Por favor, dê o seu like, assine o canal e ative o sininho. E hoje, E mais um hoje, dia da jornada Seres do não, não só Universo. os arcturianos, como os pleiadianos. Tamo Cara, os junto. pleiadianos são fera também, não é, Simone? Os pleiadianos? Ai, são. É Nossa. um amor só também, viu? Ai, muito amor. Para quem não sabe, a Simone Kobayashi é terapeuta vibracional com formação em limpeza energética, harmonização e equilíbrio energético, Reiki, cura quântica estelar, terapia quântica, terapia integral, barra de access, terapia multidimensional, sistema arquituriano de cura multidimensional e registros akáshicos. Ela é facilitadora de análise energética, terapia floral, geoterapia, pedras e cristais e de Tamiana. Ela é idealizadora e co-criadora de cursos de cristalopuntura, essências frequenciais e mesa frequencial Arquituros. Mesa frequencial Arquituros já é um curso que bomba aqui no canal, né? E amanhã nós teremos a Evelyn Cássia, terapeuta também, que vai falar sobre os aviários, que são seres incríveis também. No dia 31 de julho e 1º de agosto, acontece uma imersão dentro de você. Meditar-se com o terapeuta César Borelli, tá certo? Se você quiser aprimorar a sua meditação, como facilitar a sua conexão com a espiritualidade, César Borelli, meditar-se é o caminho, tá? E nos dias 3, 4 e 5 de agosto acontece a vivência gratuita Kundalini Arquituriana com a terapeuta Moana Grandinetti. No dia 11 de agosto, tem início mais uma turma do Sistema Arquituriano de Cura Multidimensional com a terapeuta Márcia Lopes, curso totalmente atualizado pelo Clarindo Melquisedeque, tá? E nos dias 14 e 15 de agosto, surpresa, vai ter um curso de Tamiana, que são práticas iniciais. É uma terapia vibracional que trabalha com cristais de quartzo, geometria sagrada e símbolos pleiadianos. E quem vai facilitar esse curso de Tamiana é essa belezura que está aqui com a gente, a Simone Kobayashi, né, Simone? Ah, e esse também já está atualizado.
Já está atualizado? Ah, que show. Já Que também está bom. atualizado. E com as Logo a duas gente vai estar. atualizações, porque Ah, teve uma legal. atualização em setembro do ano passado e uma há poucos dias atrás. E já está atualizado. Ah, legal. Uhul! Uhul. Acordado aí, Portugal, né? Tá certo. Ah, pessoal de Portugal. Bom, é isso. Olha, já deu uns minutinhos, Oh, pessoal boa noite, ainda está gente. Boa noite. chegando. E esse curso de italiano a gente ainda vai divulgar melhor, mas É, como é que vai ser esse esquema aí, Simone? Fala pra gente. porque essas práticas iniciais é o que o Juan pediu para a gente fazer. Aham. É uma técnica para a gente mesmo, que é a calma interior. Uma técnica para você poder aplicar nos outros, seus entes queridos, inclusive à distância. E uma técnica para os ambientes, especialmente para a limpeza. Então, Hum, uma de cada, que são as técnicas, as práticas iniciais. Então, só com isso, você já trabalha em você, trabalha para os seus queridos, né? E começa a limpar a sua área. Então, já, uau, super uau. power, né? Fora Hum. que depois da live eu ainda vou fazer convite gratuito. Vou. Ah, que show. Eu vi uma das suas ações lá com a Tamiana, pô, demais aquele cara, hein? Aquela respiração, Então. Você lembra que quando a gente. Foi por isso que a gente começou a falar de pleiadiano, e daí falando que precisa. Oi, Moana! a Mona vai fazer seu curso. Oba! E daí a gente começou a falar de pleiadiano, logo depois que você fez o Puja, lembra? E daí a gente começou a falar de outros seres, você ficou. Logo em seguida contactou outras pessoas e deu, olha o que deu. Nisso. Legal Foi demais. lindo, Não, foi lindo. muito bom mesmo. Os Então, pleiadianos, só para eu entender, os pleiadianos eles estão no mesmo nível dos arcturianos ou é mais ainda? Então, eles estão em vários níveis, várias dimensões já, né? Tem alguns já na sexta, mas eles não estão no níveis dos arcturianos, que já chegam lá na 12ª. Eu soube, e tem uma das pessoinhas que eu vou falar que faz contato com pleiadianos da 12ª também. Então, eu acho que, né? Está no Como eu, mesmo nível. é, Entendi. Ah, legal mesmo. eles são muito complementares e eu acho isso fantástico, porque são apesar de saber dos outros seres que eu contacto sem querer e querendo, mas esses são os dois tipos de seres que eu mais me identifico. Então, tanto os arcturianos quanto os pleiadianos. Aliás, os pleiadianos há mais tempo, inclusive, do que os arcturianos, para mim, né? Ai, mas é muito amor. E eles se complementam de uma forma fantástica. Amo, amo, amo de paixão. Ah, legal Sou demais. Bom, é suspeita. isso. Oi, César! Olha o César Borelli. Quem quiser ver a palestra do Oba! César A Borelli, gente, as palestras ficam gravadas, viu, pessoal? É só ir lá no canal no a YouTube gente e tá ver. quase na sala de casa. Esses três eventos que eu falei para vocês hoje, os links estão na descrição. O Instagram da Simone também está na descrição, que eu esqueci de falar isso, tá certo? Mas está tudo aí na descrição. É só o curso de italiano que não está na descrição, porque a Simone me falou agora há pouco, e aí eu trouxe aqui como surpresa, novidade para vocês. Mas vamos ver se amanhã a gente agiliza, já vai ter mais, tá bom? Mas é isso. Bom, vamos começar essa parada aqui dos pleiadianos, que eu tô Vamos curioso falar. pra caramba. Para Vamos, caramba. vamos começar falando das Pleiades, né? Então tá Falar bom. desse Bom, lugar. pessoal, por favor, dê o seu like, assine o canal, ative o sininho. Gratidão pela presença de todos. Com vocês, Seres do Universo, Simone Kobayashi. Eu estou aqui no backstage, precisou. Ah, é a imagenzinha, pipipi, popopó, é só, tá? Tá Obrigada. bom?
Tá Então tá bom. bom. A imagenzinha que a gente pode começar das Pleiades, eu acho. As Pleiades, que é o lugar, primeiro, né? Antes de falar dos seres, a gente pode começar. Ó, as Pleiades são também chamadas como sete irmãs do grego, filhas de Pleione, que são Alcione, Maia, Taigeta, Asterope, Mérope, Electra. Ai, essa é sempre Selaeno. Isso. Filhas de Atlas, com a Pleione, na mitologia grega. Então, Pleiades vem do grego. Aí, esse grupo que a gente está vendo aí é um grupo de estrelas da constelação de Touro. E assim, os astrônomos chamam de M45, que legal, né? Mas é um aglomerado de estrela mais próximo da Terra. E a estrela mais brilhante que a gente consegue ver é a Alcione, lógico, no céu claro, né? Considerada 7 vezes mais brilhante do que o nosso Sol. Imagina isso. Maia é a gigante azul e Taigeta é um sistema triplo. Então, são 3 sóis rodando entre eles, né? A gente já viu no Star Trek, quem conhece, né? O sistema duplo, de 2 estrelas girando entre elas. Essa daí, a Taigeta, é um sistema triplo. Então, imagina, para a gente entender os pleiadianos, tem que entender esse ambiente, né? Que não é um ambiente, é um aglomerado. Na verdade, existem mais de 10 mil estrelas, 30 mil. Eu vi referência de 10 mil estrelas e de 30 mil estrelas. Então, eu falo os dois porque eu não sei qual dos dois está certo. Então, no céu limpo, a gente vê mais ou menos 14, a gente aqui na Terra. E cada uma com a sua diferença. Bom, se a gente olha para o aglomerado sem ampliação, né? A gente vê no nosso céu mais ou menos 6, mas tem 7. É que uma foi, com o passar do tempo, tipo 100 mil anos, uma foi ficando atrás da outra. Então ela meio que se escondeu dessas 6, que se fala muito nas lendas, etc. E isso é bem interessante. Pode voltar para mim. Aí isso é bem interessante, porque essa sétima tem uma lenda que fala da sétima irmã que foi perdida, escondida, porque tem o caçador que foi atrás delas e não conseguiu pegar uma das irmãs, então ela se escondeu. Só que é interessante que a olho nu a gente consegue ver 6. Só conseguiria ver essa sétima que foi se escondendo ao longo do tempo 100 mil anos atrás. Olha que loucura isso. Então essa daí é um tema super falado sobre as Pleiades, porque como assim a gente tem um registro da história contada de uma coisa que foi acontecendo ao longo de 100 mil anos. Que coisa doida. Então, mas ele tem bem assim, nas lendas dos Cherokees, eles falam que o povo original dele eram das Pleiades, que mais? Os indígenas, né? Os Cherokees eles se chamam como sementes estelares, os navarros também, que esse aglomerado são os sóis cintilantes da vida deles, que os encaminham, os Iroquois, eu não sei como fala, eles clamam para as Pleiades para trazer felicidade. E os Lakotas, eles dizem que os seus ancestrais vieram das Pleiades. Então, gente, mas não são só os índios, né, americanos, na verdade. A gente tem registro no chinês de 2.300 anos antes de Cristo. É uma coisa assim, espalhada. Para quem conhece o carro Subaru quer dizer, né, no japonês é Pleiades, que também quer dizer agrupamento harmonioso no Japão. Então, todas essas populações ou civilizações, desde muito tempo até hoje, colocam as Pleiades como se fosse esse lugar que a gente
ou morada dos ancestrais, ou aonde que a gente vai voltar. Então, a gente tem essa ligação mitológica, arquetípica com os pleiadianos e com as Pleiades como local. Até nas tradições herméticas também, as 7 estrelas ou as 7 irmãs abrem os buscadores para níveis de consciência mais refinado. Ó, a nossa cara isso. Então, é ver as Pleiades como local, escola de aprendizes do sistema hermético, para apenas aqueles que foram purificados dos bloqueios energéticos dos seus corpos sutis vão chegar às Pleiades. Então, isso faz parte da nossa conversa sobre os pleiadianos, porque o local e todas essas mitologias é o que a gente traz e projeta nesses seres, que são os pleiadianos. Então, esse convite para buscar se aprimorar, as iniciações, ensinamento, sabedoria, a gente tem essa ligação com esse povo que são os pleiadianos. E é assim, fala que é tudo espontâneo, natural, que é natural da gente, porque a gente já conhece e reconhece isso, está implantado no nosso sistema, porque também se fala que a gente tem DNA pleiadiano, assim como a gente tem DNA, né, dragão. Quem viu a Moana, né, Moana? A gente tem DNA reptiliano, a gente tem... a gente tem, provavelmente, eu vi autores que falam que a gente tem provavelmente 20 a 22 para mais, mas catalogados de DNA extraterrestre. Olha só, o povo das estrelas, a gente é povo das estrelas. Então, essa parte dos pleiadianos é muito mitológica, mas não é mitológica como lenda, é mitológica como conhecimento que vem através da história para sobreviver à linha de tempo que fora da 5D, né? Ou seja, fora do 3, a gente está no 3D e tem conhecimento de uma linha de tempo, a nossa, mas fora disso, na 5D, 6D, não tem. Então, fora do tempo, isso está tudo como informação. Então, o que a gente fala e considera como arquetípico, mitológico, é informação de uma outra dimensão. Pelo menos é assim que eu entendo. Então, as Pleiades também é fonte de energia eletromagnética para o nosso sistema solar, que vem da estrela Electra. Olha só, esse cluster que a gente chama, que é o aglomerado de estrela, não é só estrela, vocês viram que tem um gasoso. Então, esse cluster com esse gasoso, porque é uma nebulosa também, ele sinaliza o início e o fim de temporadas temporais aqui na Terra. Para navegação, eles aparecem como referência de sinal do início de temporada para plantio, na Odisseia, na Nova Zelândia pelos Maoris, eles falam que marcam o ano novo. E ainda a gente tem egípcio, maia, os Hopis. Bom, os Hopis, eles falam que o povo pleiadiano, o povo das Pleiades, são os verdadeiros irmãos brancos. E daí a gente vai falar dos brancos, né, da questão de daí é uma pequena amostra do que é que falam sobre as pleiadianos, sobre as Pleiades. E esse que é um aglomerado relativamente pequeno, mas ele é bem famoso, né? E esse significado é o que a gente traz como tradição e a gente talvez seja por isso que a gente atribui esse valor na nossa consciência coletiva, de consciência viva, de atração, que mais? Não só atração, mas de busca de ideal, e daí a gente pode falar sobre os grandes irmãos brancos. Não é porque eles são loiros altos nórdicos, como a Moana fala, os nórdicos. Então, e a gente estava conversando disso,
eu percebo essa energia como uma energia branca, mas é luz branca e que irradia outras cores. Então, quando a gente não entende, essa daí é a minha, vou colocar primeiro a minha percepção e depois a gente vai para as referências. Quando a gente não entende, por exemplo, um som, que nem no inglês o TH, sabe aquele TH que é a língua nos dentes? E a gente não escuta perfeitamente porque não está acostumado, a gente escuta o TH como S, F, até como T. Então, a gente busca a referência dentro do que a gente conhece. E isso é com imagem, com cor, que nem, vamos pensar no oposto, por exemplo, os esquimós, que vêm vários tons de branco e a gente vê branco. Então, por quê? Porque eles estão mais acostumados com várias tonalidades de branco. E a gente olha para a gente, branco é branco, né? Arquiteto, por exemplo, fala branco não sei o que, com para mim é branco. O máximo que acontece é um branco gelo. Então, o nosso entendimento é o nosso filtro, a nossa perspectiva que está sendo colocada ali. Então, quando você está se referindo aos seres, primeiro a gente vai se referir a esses seres energéticos, a esses seres de alta frequência que já não necessariamente têm uma forma, né? Já tiveram em algum momento da história deles, a gente vai colocar a referência mais próxima. E daí tem uma coisa que aconteceu antes de ontem, foi interessante porque apareceu para mim lá o Google Notícias, sabe, a Google News, ele mostrou como é que chama? Um artigo de uma publicação, e eu posso até ver porque eu marquei mandei mensagem para mim no meu WhatsApp mesmo, o artigo falando que tem uma pesquisa relacionando o nosso senso estético à sensação de bem-estar. E uma coisa que eu vou falar por mim e por vários outros que eu conheço e por causa da experiência também de Tamiana e fazer meditação puja, etc., e colocar as pessoas em contato com essa energia, é a sensação de bem-estar. Então, a sensação de bem-estar traz uma percepção de harmonia, uma percepção de beleza. Então, a gente pode estar projetando e colocar o nosso senso estético em cima daquela projeção energética. Olha que louco. Bom, segura aí. Isso daí é a minha percepção, tá? Daí a gente vai... Eu trouxe referências. Então, talvez a gente faça isso, seja instintivo, ou seja, porque a gente está programado a chegar na coisa mais próxima para a gente entender, porque a gente precisa entender aqui. E com os pleiadianos, não é muito de entender por aqui. Eles sempre falam, pelo menos aqui para mim, para entender aqui. Então, quem já participou, e pode colocar aí, se já participou de alguma, ou atendimento com Tamiana, ou participou de meditação puja, e que daí quando faz, a gente coloca um áudio que é canalizado, que nem o Sérgio falou, que ele ficou impressionado, que é linguagem de luz, aquilo lá é informação pleiadiana. Não necessariamente a linguagem pleiadiana, mas fora da linguagem, em outros níveis, está passando vários códigos. E esses códigos ressoam aqui. A gente entende aqui dentro. Então, coloca aí para mim, se colocou, se já participou e se sentiu aqui. Não faz tanto sentido, porque normalmente a gente não entende pleiadianês e nem linguagem de luz, mas a gente entende aqui dentro. Então, talvez seja essa a questão maior de dificuldade para a gente entender, seja porque a gente quer colocar eles na nossa caixinha, dentro da 3D, e eles já saíram da 3D faz um tempo, né? Quando era 3D, quando eles estavam com forma, tem se falado desse formato desses seres
relacionados ao projeto adâmico, ou seja, a nossa matriz adâmica do homem e da mulher perfeita, dos seres humanos perfeitos. Então, a gente também tem isso em registro, que aquele seria o nosso ideal, porque eles seriam os primeiros dos projetos adâmicos. Bom, aliás, ainda tem na Chaves de Enoque, a gente tem um livro para mostrar, Sérgio. As Chaves de Enoque, tá lá, eu não sei falar isso, 1-0-6-9, nesse livro, Super Power Plus, nas Chaves de Enoque, Pleiades são o berço e o trono da nossa consciência. E ainda dá ênfase ao programa adâmico, que eu estava falando, da vida. Então, que tenha referência nessa região. E também sinaliza o retorno da inteligência superior. O trono aqui, que eles falam, seria o lugar de encontro das hierarquias superiores, para equilibrar a criação inferior. É a sobreposição do céu e terra. Isso aí, nesse livro As Chaves de Enoque. Livro do conhecimento. Grata, Sérgio. Então, imagina que essa ideia de ancestralidade, essas lendas, os mitos, esses registros, sempre indicam essa coisa de superior, inteligência superior, proteção superior, transformação da criação, e a criação seríamos nós, né? E que a permissão para voltar seria relembrar nossa origem, relembrar e refazer e colocar todas essas partes em conjunto no mesmo potinho, que daí essas partes são os fractais da fonte. Quando perguntarem para você, você veio da onde? Eu respondo, da fonte, você, né? Mas depois da fonte a gente deu uma passeadinha em vários lugares, né? Por aí foi. Eu adoro falar que eu sou, sabe o livro, o Mochileiro da Galáxia? Mais ou menos por aí que a gente faz. Então, o contato direto é um pouco menos frequente, né? Porque eles, de um tempo muito, para nós, muito longo, mas eles estão em contato desde 225 mil anos até a Era Crítica, ou seja, até o zero. E nesses 2.000 anos, eles mudaram de dimensão e estão nesse contato que não é mais físico. Mas a gente tem alguns contatos quase físicos, né? Quase. E daí a gente tem alguns aqui. O contato que ficou famoso é do Travis Walton, 75, é um madeireiro do Arizona. Ele falou que se deparou com a nave, que foi a bordo, bem clássico, feixe de luz levou ele, emanava os objetos, mas nessa nave não era que tinham pleiadianos, tinha raças de todo quanto é jeito. E eu acho que não era uma nave pleiadiana, mas que tinha uma raça que chamou a atenção, que era tipo nórdico, tipo humanoides altos, bonitos, brancos, e ele fala que é quase albino, né? Cabelos brancos, eu falo que eu tô quase lá, tô bem chegando perto. Então, e que ele visitou a nave, mas com vários tipos de humanoides ou não humanoides, e ele voltou. E esse é a primeira, na nossa modernidade, no século passado, que foi registrado. Ele escreveu um livro, chama The Walton Experience, e daí ele se tornou famoso porque foi baseado nele que fizeram um filme chamado Fogo no Céu. Isso daí é 93, o filme. O livro eu não sei, foi antes. Outro foi o Billy Meyer, bom, também fazendeiro, mas esse daí é sueco. Ele fala que ele filmou, fotografou, que manteve contato durante a vida dele inteiro. E aí o que é que ele traz de importante, além de falar também desse povo alto, nórdico, de pele clara, olho claro, cabelo claro, ele fala das mensagens. A mensagem que é a mais coerente é sempre mensagem de amor,
capaz, de que você pode mudar a realidade mudando você mesmo. Isso daí é bem coerente com todas as mensagens que eu vi por aí. Até tem rumor, até esse daí é bem interessante, a fofoca ufológica, que o presidente Eisenhower, que teve contato com esses seres, eles se fizeram, materializaram para ele e quiseram fazer um combinado, convencer os Estados Unidos a se desarmar, e que se ele concordasse com isso, ele desarmasse os mísseis nucleares, em troca ele ia receber tecnologia, tal, e não sei o quê. Parece, e a gente sabe que não foi feito, porque ele fez acordo com outros seres, que não precisava se desarmar e sim deixar fazer experiência com o ser humaninho. Então, isso daí a gente fala que é fofoca, porque como é que eu vou saber? Mas está lá em vários lugares, está essa descrição desse encontro, né? E que foi em fevereiro de 54. Então, e na base aérea ainda. Então, fala que o combinado não foi aceito e que ele fez o combinado com outros seres, que os seres que o César falou. Foi isso. E daí eles mantiveram que os Estados Unidos puderam manter o armamento nuclear. Mas hoje a gente tem uma querida, maravilhosa, fantástica, a Christine Day. E ela faz o relato do encontro dela no livro. A gente tem o livro dela, A Promessa Pleiadiana e o Amanhecer. A gente tem a Promessa Pleiadiana e ela é fantástica. Frequências de brilho, a terapia pleiadiana que ela ensina com a frequência de brilho, ela usa a linguagem de luz, assim como no Tamiana também é usado. Ela usa também a linguagem de luz pelo gesticular, então transmite os códigos assim, e é fantástico também. Mas daí vamos falar sobre o que ela falou. Eu vou ler. Ela tem a história do contato dela. Aí eu vou falar palavra por palavra para eu não errar, né? Não colocar a palavra na boca da Christine Day. Bom, eu estava andando em meio à natureza, virei-me e de repente estava olhando para uma enorme nave espacial a cerca de 20 metros de mim. Um grupo de pleiadianos estava saindo da nave. Enquanto se moviam em minha direção, estavam me cumprimentando telepaticamente. Eu fui imediatamente preenchida com um sentimento avassalador de amor deles por mim. Um amor que despertou instantaneamente dentro de mim uma lembrança profunda de minha herança pleiadiana. Reconheci minha família pleiadiana e fui trazida para a memória do que eu havia concordado em fazer nesse plano terrestre nesta vida. Então, aí ela fala de um contato direto. Lembra que olha eu fazendo referência às outras palestras. O Renan falou que tem graduação de contato direto é o A. Eu acho que é A, se eu estiver errado, ele me corrige. Então, o contato fora da fisicalidade, a gente também tem vários registros hoje, tem vários livros. Livro, inclusive em português, né? Então, mas no geral, o que acontece? Os autores, eles relatam que os pleiadianos têm essa aparência nórdica, mas lembra que eu falei? Né? Pode ser a nossa interpretação, e depois a gente pode aprofundar um pouquinho. A expectativa de vida no 3 e 4D seria 700 anos, né? Eles não têm mais um 3D que nem a gente. O 4D é fora do tempo, né? Mas em linha de vai e volta na própria linha de tempo. O 5D vai e volta nessa e nas outras linhas de tempo, então, né, já começa a embaraçar. As outras não pode, mas ainda não pode encontrar com os fractais de alma que você voltou. Então, tem ainda
pleiadianos, no meu conhecimento, tem ainda pleiadianos na 4D, porque eles estão aqui ainda em contato com a gente, por causa dessa missão que eles têm conosco. E depois tem os de 5, 6D e assim para frente. Embora a gente, em termos evolutivos, eles estão ainda evoluindo. É como se eles estivessem cuidando dessas partes fractais, que somos nós, e seriam eles no futuro. Mas fora da linha de tempo não tem nem essa questão de futuro, de passado, etc. Então é uma coisa meio confusa para a nossa 3D aqui, cabeça, conseguir entender. Mas o que acontece, que a gente percebe, é que a intenção de ajudar, geralmente, quando a gente quer voltar no nosso passado e dar uma corrigidinha, se a gente puder e a gente pode agora, porque tem técnicas para fazer isso, como a apometria, é a mesma coisa. Eles voltam, ajudam a gente, porque a gente, se tiver preso numa questão ainda de livre-arbítrio, ou não ter livre-arbítrio, vamos resolver isso para que lá na frente eu continue tendo meu livre-arbítrio, senão eu vou ficar com essa parte minha em algum lugar perdida, tal. Então, essas partes somos nós aqui. Então, chega num ponto que o entrelaçamento de histórias entre eles e nós, entre os dragões, eu ouvi a Moana ontem, e nós, porque está no nosso DNA, nem que seja a linhagem, mas tem o cordão que liga, tem essas informações que ligam, e isso é importante, porque energia, informação e luz é tudo a mesma coisa. Então, se a nossa energia, a nossa informação ainda está truncada aqui, a informação que chega passando fora do espaço-tempo ainda fica vinculada a essa energia truncada, ou esse feixe de luz, esse cordão, que somos nós aqui. Então, a gente tem que desembaraçar aqui, e eles estão aqui para ajudar a gente a se desembaraçar aqui. Então, fora isso, a gente tem, eles são muito mais desenvolvidos, né? Espiritualmente, nem se fala, e emocionalmente. Porque uma das coisas é que eles passaram por muitas coisas também, e é recente. Eles tiveram uma ascensão muito parecida com a nossa, porque eles também foram conquistados, tiveram rupturas, tiveram na história de comunidade deles, né? Agora eles são mais uma comunidade, consciência de comunidade. Mas antes, na história de 3D, 4D deles, eles tiveram rupturas e eles foram para as Pleiades. Aliás, se a gente começar a pensar em Lira, né, saíram, o projeto adâmico de Lira sai e foge e vai se refugiar nas Pleiades. Então, vários pleiadianos vão se tornam pleiadianos por causa da fuga de Lira, que foi conquistada. E daí, quando não se encaixa no novo sistema por algum motivo, né, deixa para lá, por algum motivo que não faz mais ressonância com aquele estado, eles fogem, se refugiam em Pleiades. Então, aí a gente tem a história de conquista, de dualidade, eles viveram a dualidade, então eles sabem o que é isso, né? Por exemplo, os arcturianos, eles mal viveram dualidade, eles não sabem o que é isso. É bem interessante quando olha e fala, parece que eles olham e falam assim, isso é tão humano, eu não estou te entendendo, né? Como que pode? Agora, os pleiadianos não, eles entendem. Mesmo que seja uma memória distante de milhares de anos, eles assim têm isso já na ancestralidade deles, porque eles passaram por isso. Isso é bem interessante. E a gente vê, imagina na antiguidade, quando via uma energia branca, esses seres altos, o que ia acontecer?
são deuses, são anjos, então essa necessidade de colocar nome, necessidade de catalogar, então foi colocado para eles isso como, ou se são muito altos e são benevolentes, ou se são cuidadores, ou se são orientadores. A energia que é emanada é a energia dessa graduação que eles já tiveram, que eles passaram e estão passando para a gente porque eles já conhecem. Então, essa frequência, essa emanação energética, o campo deles também, se fala muito que o campo, a geometria e fractais que se vê como geometria sagrada no campo deles, parece asa, por causa da formação do torus. Então, por trás, e não o torus do campo inteiro, mas o torus do coração. Então, vendo, parecia que formava asas. Então, pode ser isso também. Aí a gente vê vários, vamos lá ver relatos. Tem uma pessoa que eu gosto muito de ver, que ela chama Debbie Solares. Ela faz registro das leituras acásticas. E daí, nossa, ela tem registro é quase uma historiadora galáctica. Adoro saber das coisas que ela fala. E daí ela fala que os pleiadianos percorrem um caminho de evolução já há 1 milhão de anos. Então, por isso que eles estão super na frente. Só isso, né? Só um tempo, só 1 milhão de anos. Então, que eles passaram por essa colonização, invasão, separação do próprio povo, e que, na verdade, eles não são pleiadianos, que eles são refugiados de Lira. Eles foram se abrigar nas Pleiades. Da informação confirmada dela, porque ela... confirmado, né? Registros acásticos, como a gente já... O Renan, que faz hipnoterapia, né? Imagina a pessoa em semitranse, a Moana pode falar, e vai falando, aí a outra pessoa, depois, sei lá, outra pessoa em 1 mês depois, ou sei lá quanto tempo depois, fala realmente a mesma história e declara como vendo isso, vendo aquilo, e então ela foi juntando, por isso que eu falo que ela é uma historiadora galáctica. Então, ela fala disso, que eles visitam a Terra há 225 mil anos, que assim como nós humanoides, eles são humanoides, mas tem diferença, porque nas Pleiades, imagina, como eu falei lá na frente, lá no começo, tem a gigante azul, daí tem a Alcione, tem o sistema triplo, então cada ser, né, dependendo do frio, do calor, né, vai mudando as características um pouquinho físicas de adaptação. Então a gente não tem só esses seres claros de olhos azuis ou verdes e cabelos brancos, né, ou loiros. Não, tem várias formas. Então, muito provavelmente a gente projeta o nosso filtro em cima desse ser pleiadiano que vem visitar a gente e ajudar a gente como família, né? Outra coisa com isso no Tamiana, o Juan fala que o ser que contacta o Tamai, é azul, né? Então, antigamente a gente não tinha a concepção de um ser azul, agora a gente tem, né? Mas antigamente, eu estou falando século passado, que não faz muito tempo, não tinha essa concepção. Ou era um ser estranho verde, ou era um humano. Humano, aí tem que encaixar no ser humano que a gente conhece. Depois daí, sei lá, desde 60 e pouco, daí veio Star Trek e a gente começou a abrir a nossa cabeça para diferentes formas de vida. Tudo que a gente consegue imaginar, né, tudo que algum ser consegue imaginar, eu falo, imagina a fonte criadora. Então, é mais ou menos isso. Então, lá no complexo das Pleiades, eles têm diferença, sim, por causa da ambientação. Isso é falado pela Debbie Solares. Mas que todos parecem mesmo uma pintura, uma coisa assim
Nossa, essa beleza especial. Mas é a beleza especial também que transmite muito amor. E que a gente, na presença de um pleiadiano, a gente se banha de bem-estar. Recebe esse impacto de amor e se sente muito bem. Essa impressão é em todos os relatos, tá? Ninguém fica assustado com um moço bonito na frente, ou uma moça bonita na frente. Então, mais ou menos isso. Então, e que eles veem como família e eles nos veem como família. E é interessante essa noção de família deles, é tão abrangente, né? Como passamos por aqui, deixamos o nosso DNA, vocês são família. E a mesma coisa que a gente percebe nos índios brasileiros. Se vocês não sabem, mas já falei com alguns durante a minha vida, e assim, é tudo parente. Não importa se o parente, quer dizer, nunca encontrou, mas é indígena brasileiro, não importa de qual etnia, eles falam que é parente. É a mesma sensação que eu tenho com os pleiadianos. Eles veem como família. Então, a gente, para entender um pouco, né, porque a gente está no nosso mental, e eles falam que não é assim que a gente tem que entender, a gente tem que entender aqui, a gente faz isso, vai encaixando no que a gente conhece, vai encaixando numa coisa próxima, mas não definitivamente aquela que a gente está vendo, sentindo, percebendo, tá? Então, cada estrela tem um sistema, então, cada estrela tem um sistema dentro de um sistema maior, que são as Pleiades. Então, a mesma coisa com a gente, todos são essenciais, é o que eles passam, todos são essenciais e todos são importantes. E Maia, por exemplo, seria o povo mais dedicado ao caminho espiritual. Uma das estrelas chama Maia, né? Mas eles são mais introvertidos, por causa dessa introversão do caminho espiritual. Os outros, por exemplo, em Alcione, que é a estrela mais brilhante, é dedicado ao conselho e ao governo. Então, eles são mais diplomatas e mais extrovertidos, mais comunicativos. E Taijeta é a mais desenvolvida, mais avançada, e onde a gente teria a federação. Então, essas características são contempladas pela Deb, mas também a Nora Herold, que ela também é canalizadora de pleiadiano. Ela explica que isso afeta os ensinamentos, nos afeta e os ensinamentos que eles passam é afetado pelo nosso sistema de crença. Que em nós a gente tem dois sistemas ao mesmo tempo operando, o sistema dos chakras inferiores e superiores. Então, quando a gente está no sistema de sobrevivência, resistência, não sei o quê, a gente está nos chakras inferiores. Não querendo ver a nossa própria sombra, ou rejeitando, etc. E no ego, julgando, chakras inferiores. E daí os chakras superiores, e a gente tem uma divisão. Eu posso continuar lidando dessa forma no meu dia a dia e ficar meditando todo dia, como se fosse dois sistemas separados, e agora a gente está precisando integralizar, e a gente vê ou encaixa nisso ou encaixa aquilo, e não, a gente tem que colocar tudo no mesmo pote, em nós. E a gente vê os pleiadianos, mas eles são assim ou são assados, a gente entende, mas eles são bons ou são ruins? Não, eles são neutros. Eles emanam amor porque eles são amor. Não porque emana amor porque ele te ama pessoalmente. Não, porque é amor. Então, essa operação é muito 3D da nossa parte, tentar colocar eles de uma forma ou de outra. Eles são lindos ou são, né, se eles são lindos, eles são bons, e se eles são feios, eles são ruins, né? Não é assim. Isso a gente está aprendendo, né, com as palestras todas dos seres. Mas é uma coisa nossa. Então, a lição, pessoal, de transcender sem a necessidade de escolher uma parte ou um lado. A gente precisa entrar na multidimensionalidade
nosso corpo de luz, que utiliza o nosso físico, e o nosso corpo mental, 3D ainda, inclusive os chakras inferiores. Bom, essas duas maneiras de entender como parte fractal, um fractal holográfico, é engraçado que eu sempre penso isso, né? Desse todos que nós somos, e somos só uma gota, a gente pode pensar como somos só uma gota no mar, ou que somos parte desse mar todo. Então, são duas perspectivas da mesma coisa. Você pode olhar como são as duas estão corretas, né? Mas se você coloca como eu sou só uma gota, você está colocando um julgamento. E o que eles ensinam é justamente que tem essas partes todas, né? Que eles têm diversas formas, estão em diversas estrelas, porque é um aglomerado, e mesmo assim eles são um só. Isso é bem legal. E daí a gente vai começar a entender por causa da multidimensionalidade, e se a gente quer passar para 5D, a gente tem, isso é ensinamento deles, 5D tem 3 formas de acessar a tecnologia 5D. Então, uma que é pela experiência emocional, então, interna, com seu corpo de luz que atrai e cria a realidade. A experiência mental, que valoriza a criação externa, então você quer a tecnologia, você quer o telescópio, você quer a nave, você quer fazer as coisas com ação e mais concreto, e também é uma criação, né, mas é uma experiência mental, e a experiência energética, que é manifestar via vibração e frequência, que é o jeito que eles estão fazendo agora. Minutinho. Estou falando rápido, Sérgio? Estou falando muito rápido? Porque eu disparo a falar, né? Se eu estiver falando muito rápido, eu respiro. Para mim tá bom. Porque eu... É. É que eu acho Uma que tem... vez perguntaram se na aula ela falava devagar. Eu falei, não, mas você pode vir de novo, né? Vou contar. No YouTube tem um negócio de velocidade. E eu falo devagar quando tem muito conteúdo e eu acho que não vai dar tempo, sabe? Então eu começo a disparar conteúdo. Seria legal se eu começasse a falar e gesticulasse assim, né? E mandasse a informação rapidinho. Mas eu não tô na 5D ainda. Ai, mas tem, vamos lá, voltando, tem o Matias Stefano. Esse Mas daí, o pessoal aqui tá falando que tá legal, tá? tá Pode ficar bom. tranquilo. Obrigada, Tá? gente. Viu? Então, vamos... Peraí. Eu reparo que eu tô falando alto porque eu começo a ficar seca. A gente tem 2 famosos agora. Tem o Matias de Stefano. Todo mundo que tem vê a propaganda do Gaia, gaia.com, vê o Matias de Stefano. Ele é um moço, até parece com... Não é com o Juan que ele parece mais com o Renan. Mas ele é argentino e ele diz que os pleiadianos estão aqui como nossos mestres e mentores, né? Porque eles são seres mais espirituais. Eles estão aqui para ajudar e ensinar a gente a melhorar, como e onde a gente pode evoluir espiritualmente. Então, que eles seriam os guias do mundo espiritual. E assim, aí eu vou falar junto com, né, na complementação dos arcturianos, que eu entendo isso, né? Os arcturianos fazem a ponte entre ciência, né, e espiritualidade. Eles são mais cientistas, eles são alquimistas, eles são cientistas, pesquisadores, né? Então, e levam para a geometria para a gente conseguir fazer essa ponte. Geometria sagrada geralmente é a ponte entre uma coisa e outra. Mas daí os pleiadianos com a espiritualidade traz a força da espiritualidade empoderada
na fisicalidade. Então, daí, como que eu vejo essa complementação? O José falou que ia fazer essa pergunta, mas eu já estou passando na frente dele. Como se complementam na visão. Os pleiadianos, eles se envolvem conosco com o propósito de trazer o céu na Terra. E os arcturianos em levar a Terra ao céu. A gente vai se encontrar no meio do caminho, né? Que a gente fala o Oriente fala sempre no meio do caminho. Então, um está elevando a Terra, os arcturianos seriam elevando a Terra até o céu, e os pleiadianos trazendo o céu para a Terra, né? Eles, o gosto ou o desejo, a intenção é fazer esse paraíso aqui, né? Então, eu falei que o José ia fazer essa pergunta, ele estava pronto para fazer essa pergunta, mas eu já respondi. Tem outra pergunta que eu já respondi também, da Bruna, ela mandou a pergunta lá da Nova Zelândia, e como eu não sabia que horário que ela ia estar, já resolvi estar aqui, quando ela for ver na gravação, já está aqui. Mas a gente tem outra famosa, adivinha? A autora do Mensageiros do Amanhecer, a Bárbara Marciniak. A gente tem o livro aí. Então, para ela, tem esse daí dela. Mas ela tem o Mensageiros do Amanhecer, esse daí. Os pleiadianos são um coletivo de seres espirituais multidimensionais do sistema estelar das Pleiades. A missão do grupo é auxiliar a humanidade no processo de transformação espiritual. Bom, é um grupo de seres, o que ela fala, que é um grupo de seres iluminados, mestre na arte de contar histórias, eles têm senso de humor, é do jeito que a gente gosta de história, que pega a gente. Então, o que eles aconselham também é a gente se afastar da mídia, né, sangrenta, não sangrenta, sangrenta eu que coloco, mas da mídia manipuladora, para a gente trabalhar em grupo, aprender a trabalhar em grupo. E outra coisa que eu me identifico muito, que eu gosto, por isso que eu marco, é assim, para a gente eliminar o deveria, o tem que, do vocabulário. Esse daí foi. Eles estão trabalhando comigo, nesse. Fala tem que, eu fico, né? Então, e outra coisa, vencer o medo. Então, segundo eles, a gente é a família de luz, família deles, toda essa família de luz é a família deles, que eles pertencem. E a gente partilha a ancestralidade antiga com o universo. Eles nos lembram que nós somos esses mensageiros do amanhecer, que é o título do livro dela, que a gente veio criar conscientemente essa nova realidade, essa nova terra. Com mais liberdade de pensamento, liberdade de percepção, livre-arbítrio mesmo, real. Começando primeiro com cuidar de si, amar a si, e saber que esse corpo aqui é sagrado, a gente escolheu estar nele, escolheu a materialidade, escolheu, e só com isso, e ainda com o ego, né, que faz parte do pacote, né, que a gente pode estar aqui experienciando. E para isso a gente veio. A gente aproveitar o corpo, a experiência, e para amar. Transformar o amar para o outro em amar para si, para depois transbordar para amor incondicional. Bom, contribuir com criatividade, ultrapassar o medo com a coragem, e sim, aceitar a responsabilidade por toda a realidade que se cria, né? Então, quem já me conhece sabe como eu sou influenciada pelos pleiadianos, porque é isso tudo que eu falo o tempo todo, né? Aí agora a gente também tem a outra, que a gente tem um livro aí para mostrar. Eu vi nas outras lives que vocês ficam, que livro que é e não sei o que, então, não, o outro, da Barbara Handclaw, a Agenda Pleiadiana. Essa daí, que tem o ovo, tá vendo? O ovo cósmico. Então, aí ela fala que eles estão aqui para acompanhar, aliás,
eles para acompanhar mais de perto o salto evolutivo. E ela fala do calendário maia, início da Idade da Luz, da Era de Aquário, etc., porque representa a nossa entrada no sistema do nosso sistema solar, no cinturão de fótons. Então, que isso está na agenda pleiadiana. Bom, também tem, fora esses daí, também tem os falsos, né? Tem história, né, que deu certo, pode tirar, Sérgio. E tem o Jorge Adamski. Esse daí falou que foi contactado pelos alienígenas nórdicos durante, era a década de 50, mais ou menos. Ele escreveu muito livro, não sei o que, falou que os materiais ficaram confiscados e depois liberados pelo FBI, etc. E daí fala-se, eu não sei, porque não estava lá, que era falso. Então, do mesmo jeito, porque eu coloquei esse como alerta, como que a gente sabe, porque é uma pergunta que falam, como que a gente sabe, né, quando a mensagem é verdadeira? Como a gente sabe se o cara não tá ali só para... Então, a gente sente, vou falar que nem pleiadiano, não é aqui, não é aquele monte de detalhes, mas você sente aqui. Então, é lógico que eu também brinco, quando a gente sente aqui no automático, se eu falar para o meu corpo o que ele quer, bolo de chocolate, não é assim? Não, o meu sempre. Então, não, mas quando você está harmonizada, equilibrada, respirou, se colocou aqui no seu centro, e daí você vê o que é aquela informação, o que aquele conteúdo ele traz harmonia, ele traz evolução, ele traz pontos de melhoria. O que ele traz? Quando isso está em coerência com todo esse amor que eles transbordam, tem coerência? Daí sim. Como que eu sei que tal funciona, tal livro é bom, tal não é, tal canalizador? Porque a gente não está dentro da cabeça das pessoas, mas tem que voltar para quê? Ó, dentro de você. Lembrando que o dentro de você não é ser convencido, não é o mental, é aqui. Bom, então a gente também, esse fica como, que eles falam, um grande ensinamento é sentir aqui dentro. Então, esse excesso de pensar faz a gente projetar o como a gente acha que deve ser, como a gente queria que fosse. Bom, mas o melhor é a gente prestar atenção na coerência, na mensagem, tá? E na essência. E mesmo assim, que se for estranho não é feio, né? Estranho não é ruim. Estranho só é estranho, é desconhecido. Para a gente se manter aberto para que a nosso blá blá blá, nossas histórias não fechem a gente para essa maior possibilidade ou amplitude de possibilidade que vai além da nossa compreensão. Porque o tanto que a gente compreende é só o tanto que a gente teve contato. Se a gente quer ampliar, a gente precisa ter contato com mais coisas, né? E daí, como que eu sei isso? Volta para cá. Então, vou contar aqui os pleiadianos, daí eu vou contar de mim. Os pleiadianos foram os seres extrafísicos. A Moana fala, tudo que é fora da Terra é extraterrestre. Então, né? Então, para mim são extrafísicos, que não tem carninha, não tem corpinho. Então, os primeiros seres extrafísicos fora da minha religião. Então, fora da minha caixinha, né? Sabe aquela... Todo mundo tem uma caixinha. Então, fora da minha caixinha de entendimento, que eu tomei conhecimento. Então, foram os pleiadianos. Isso quando eu fui fazer iniciação de Reiki há 20 e tantos anos atrás. Então, mas para mim o trabalho com os pleiadianos é super fluido, é super leve, para mim é quase natural, porque não é uma obrigação, não tinha fórmula, não tem protocolo, né? Não tinha, né?
Para mim é natural. Quando eu começava a trabalhar atendendo em consulta presencial, então colocava, né, no meu trabalho de terapia holística e vibracional, então ativava cristal de uma forma ou de outra, dependendo da situação ou da pessoa ou do tipo de atendimento. Então, eu fazia uma plataforma, ou fazia uma mandala, ou não, usava uma geometria, ou não, um símbolo. Então, tudo dependia. E eles trabalhavam e pronto. Né? Dependia da pessoa, do que ela estava trazendo. Então, esse trabalho mais fluido é o que eu trago de informação pessoal. Mas eu trago essa informação e essa influência até hoje, né? Foi o que, na verdade, foi o que me interessou por Tamiana, porque deu uma referência, porque eu não tinha referência, só acontecia, assim, e eu não gosto, eu gosto de ter referência. Daí, quando tem uma técnica que ensina, que é canalização, que é canalizada de conexão pleiadiana, é super simples, utiliza cristal, geometria, símbolo, linguagem de luz eu não usava. Então, foi o mais um. E que super funciona, à distância. A pessoa está lá em outro continente, então, independente da distância, e ao mesmo tempo, na mesma hora, então, super funcionou. Então, essa fluidez, essa conexão foi de uma forma natural. Então, a gente começa a sentir quem tem afinidade com pedras e cristais, quem tem afinidade com geometria, vai pela sua afinidade. Sempre falo que é a gente que leva, você que dá o primeiro passo, né? E com os pleiadianos foi a mesma coisa. Eu tinha com cristais, com geometria, estava com as pessoas na frente para atender, tinha a bagagem de técnicas atrás, é tudo ferramenta, para depois, quando você está confortável, você ficar mais solta, mais fluida para fazer o que é necessário. Então, as pessoas relatavam assim, a reações energéticas, até mudança de sabor na água, essa semana mesmo, né? As pessoas que fizeram pus e não sei o quê, ou fizeram algum atendimento, coloca a água, tá lá, cadê os portugueses? Coloca a água, a gente faz o atendimento, bebe a água tá com tá com sabor, algum sabor, né? Porque a água não tem sabor. Então, isso não é só o entendimento e não é só a confiança, ou não é. Não. É um conjunto que a gente entende um pouco aqui, só para a gente começar, talvez, mas o contato começa a ser diário, quando você se abre para eles. Então, é natural, não é uma coisa distante, é uma coisa muito próxima, é família mesmo, como eles colocam. Bom, mas eu sei internamente, eu sei que assim, é tudo ferramenta que a gente usa nessa ilusão 3D como um caminho que, na realidade, leva a nossa conexão com o nosso eu superior, a gente que cria e que está na 3D, que é para experienciar, que é para exercer essa experiência para nosso corpo físico, nosso corpo mental e emocional, eles aceitam quando tem um jeito de fazer. Então, porque é só conectar com o eu superior, como eu sempre falo, mas o nosso corpo mental ainda tem a resistência, o nosso corpo emocional ainda acha que precisa de alguma coisa, você acha que precisa de uma ferramenta, né? Acha que precisa. Então, eles estão aqui para falar, então, você já é. Eles dão a ferramenta, se assim a gente quiser, porque é livre-arbítrio. E isso é muito bonito, porque isso é amor incondicional, e é isso que eu sinto com eles. Bom, no meu caso eu não vejo, tá? Então vamos falar. No meu caso eu não vejo fora de meditação, eu vejo em meditação. Em meditação eu vejo, como eu vejo seres de alta frequência? Eu vejo sem forma, na verdade, na maioria das vezes eu vejo forma geométrica. Então, fora da meditação eu percebo, daí eu vou contar, né? Percebo assim, sabe,
fora do meu campo de visão, percebo energia branca. A energia branca com dourado, às vezes com dourado e prateado, ou às vezes com dourado e prateado, mas sempre no fundo essa energia branca, mas que irradiam outras cores. Então eu falo que eu vivo vendo arco-íris. Quem me conhece sabe. Eu vivo vendo arco-íris. Na verdade, eu até coloco, eu estou até fazendo, boba eu, né? Eu coloco cristal na minha janela, o sol bate e eu vejo mesmo. Eu realmente, os raios solares irradiam e eu vejo arco-íris. Mas também eu estou sensibilizando os meus sentidos, para quem quiser experimentar. Então, todos os dias eu vou ampliando a minha visão para perceber essas irradiações de luz ao meu redor. Porque todo dia o sol bate e fica a minha sala com arco-íris. Às vezes eu estou trabalhando, eu não sei, mas às vezes eu vejo só mais azul nesse campo, fora do meu campo de visão direto, né? Mas dentro do meu campo, esqueci como é que chama, lateral? Periférico, lembrei. Mais azul, ou mais verde, ou mais vermelho, depende do dia. E eu acho que eu só vejo azul, ou mais verde, ou mais vermelho, dependendo do que eu preciso, não do que o cristal é, porque ele só é. Assim é que eu imagino que seja com os nossos pleiadianos. A gente vê a energia de uma determinada forma ou cor, porque a gente precisa. Nós, nesse agora que a gente projeta, entende? Esses seres de luz como nórdicos, por serem altos, belos, é uma interpretação nossa. Ou pode ser também que esses mitos, essas lendas, esse conhecimento foi sendo trazido por milhares e milhares de anos e ficaram impressas no nosso imaginário. E a gente acaba colocando as características que já vieram, né, como informação, longínqua, inclusive. Mas, que é a minha teoria, daí é minha, a gente pode entender pela tradução mental e filtros da nossa percepção, que é quando o que se apresenta não é conhecido ou é familiar, o nosso cérebro faz essa aproximação, né? É a nossa mente que tem essa necessidade de colocar a não forma em forma, né? Porque a gente não, os seres de alta frequência, primeiro que eles podem se apresentar da forma que eles quiserem, né? Ou que seja mais adequada, talvez para ir de encontro ao que a gente acredita, ou para não assustar, ou seja lá por quê. E segundo, a apresentação da energia sem forma ou em forma de luz é codificada por nós para a gente aceitar melhor, né? Para nossa assimilação, ou o que a gente precisa. Então, se eu vejo mais vermelho num determinado dia, vai ver eu estou precisando mais, e está irradiando vermelho porque eu preciso, não porque seja. Bom, quando a gente, né? Isso é uma teoria minha, e daí eu não sei, né? Eu só acho. E eu falo que quando eu acho, eu posso estar errada, porque quem acha é a minha mente. Mas eu sinto também aqui que pode ser isso. Bom, quando a gente olha a nossa alma, a gente olha a nossa alma conectado com a fonte dentro, a gente vê que está tudo conectado. E o quanto a gente tem em comum com esses seres. Eu ouvi o César um pouquinho, eu vou falar um pouquinho porque eu dormi, mas escutei a Moana falando dos dragões, escutei o Renan falando dos reptilianos, e eu não vi a Márcia, mas eu vou ver. E a gente se identifica várias vezes durante a palestra. E eu acho, que essa questão de se identificar é de não ver tão longe quanto a gente tinha colocado antes. Não ver tão longe porque era feio ou porque o poder é amedrontador ou é longe porque é inalcançável. A gente que coloca essas qualidades como resistência. Então, quando a gente olha com olho de alma, né, quando a gente se
conecta com a fonte e olha, a gente está muito mais conectado, mas é essa diversidade que torna cada um único, cada um dos seres único, cada um de nós único, especial. Então, a gente veio e nós somos parte disso tudo, né? Parte da fonte. Todos vieram da fonte. Mas justamente por causa disso que a gente vive a separação para entender, para ver, para experienciar toda essa diversidade. E é o que a gente veio fazer aqui. Bom, mas a fonte, vamos falar aqui, para terminar, a fonte não se compara. A nossa verdadeira alma amorosa não se compara. Simplesmente ama, aceita, respeita a maneira como nós e os outros somos. Porque não existe outros. Tá? Bom, é isso. Vamos ver perguntas. Ó, nem passei, eu corri tanto que eu nem passei tanto do tempo, viu, Sérgio? Ó. Ai, que lindo! Mas foi bom. O tempo não é preocupação, não. O importante é a galera ter um bom conteúdo, né? Ficar bem de acordo com. O tempo é plástico. A gente estica, puxa. É verdade. Pessoal, alguma pergunta? Por favor, dê o seu like, assine o canal, ative o sininho. Espero que vocês tenham aproveitado. Amor, que bom! Ai, César. Ah, Priscila, querida. Tá certo. É um pouquinho, eu trouxe um pouquinho do que está na literatura, um pouquinho, né? Mas trouxe bastante o que eu sinto para interpretar o que está na literatura, como que isso. Obrigada, querida Eva. Como que isso faz parte do. E pode ser parte para todo mundo, né? Eu sempre gosto de falar, o Ashtar Serran. Então, vou contar uma coisa. Quando eu falei que quem estava numa aula, obrigada, querida. Eu falei numa aula essa semana, que eu estava explicando que eu saí do pacotinho da minha religião, né? E fui fazer reiki. Aí, eu falei, gente, que absurdo, né? Como assim vou fazer uma iniciação da minha cabeça para uma pessoa que eu nunca vi? Vou pedir ajuda aos universitários. Ai, eu que agradeço. E daí eu pedi confirmação. Falei, ó, vai começar isso no começo do dia. Falei, olha, aí tem a iniciação no final do dia. Olha, acho muito esquisito eu passar praticamente na época, né, 20 anos atrás, praticamente minha vida toda, né, no lugar, e daí vou sabendo o quão importante que é essa área, o quão importante é esse chakra, etc, e dá na mão de uma pessoa fazer uma iniciação em cima da minha cabeça, né, preciso de confirmação. E eu não conhecia nada deles, tá, porque eu tava lá na minha caixinha dentro da minha religião, então fechadinha. Aí o que acontece? Falei, olha, vocês precisam me ajudar, eu quero muito fazer esse curso, mas se vocês falarem que não é, eu levanto e saio andando. Vai ter o almoço, eu saio e não volto, tá? Alguém fala alguma coisa, por favor. Se tiver uma confirmação positiva, eu fico. Se não tiver, a hora da iniciação eu dou linha. Ai, sério mesmo, porque eu confio nesse tanto no meu povo, confio nesse tanto. Aí o que aconteceu? Então eu saí para o almoço, não sei o que, voltando, tava passando na rua assim, uma pessoa falou assim, ei, olha aqui. Eu olhei, óbvio. Ela gritou, eu olhei, e tava com um negócio assim, ó. Vamos fazer o colorido. Tava com um negócio assim. E esse negócio assim
era o Ashtar Sheran. Só que eu não sabia quem era, porque eu nunca nem tinha visto, imagina isso há 20 e poucos anos atrás. Só que ele tava com a mãozinha assim, na clássica dele. Aliás, o Sérgio fez isso, né? Ele me mandou umas imagens, ele tinha o Ashtar Sheran. Eu falei, esse cara aí é o Ashtar Sheran. Tava com a mãozinha assim e uma estrela de 7 pontas aqui. Só que um querido, entidade, mestre, mentor, guia, fazia essa estrela, desenhava essa estrela para mim, ou riscava essa estrela para mim. Assim, como a gente faz o de 5 pontas, ele fazia assim e fazia de 7. Então, e eu, pessoa comum, não sei fazer, e as pessoas ao meu redor também não sabiam. Só quando a gente colava, tipo, olhava e passava o dedo em cima, saía. Então, para mim, isso daqui, eu não tinha visto fora da minha caixinha. Então, foi confirmação total. E quem confirmou? Ashtar Sheran. E depois, no Reiki, o que eu vi, esses, não é ele, né? Ou o fractal dele, ou ele próprio, seja lá. Mas a minha confirmação veio porque fez essa ligação do que eu conhecia com mais alguma coisa, que eu chamo de fator mais um, né? Quem sabe? Então, quando a gente fala desses seres, a gente não pode afirmar, né? Eu acho muita arrogância. Mas eu te conto da minha história e depois disso é que eu comecei esse contato com os pleiadianos. Fica a dica, né? Ah, legal. Ô, Simone, a Denise Dornelles quer saber como ajudar na cura planetária. Bom, primeiro a gente muda de dentro para fora. Então, o que você pode fazer no seu dia a dia? E daí eu vou falar o que é, Sérgio? Passo de formiguinha, né? Porque daí você ajuda na cura planetária fazendo e transbordando o amor, assim como eles. Eles são amor e transbordam amor. Amor por tudo e por todos. E esse amor por tudo e por todos faz a gente olhar o nosso lixo, né? Diminuir a quantidade de carne. Ou seja, começa a ser amor e transbordar amor. E daí você vai fazendo os seus passos de formiguinha. Quanto mais passos de formiguinha, mais amplia e mais você faz. Quanto mais você faz, mais é possível de você fazer. E vai ampliando, 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 e daí você está ajudando na cura planetária. Faça como se estivesse fazendo para Deus ou para os arcturianos, que aí você está no caminho certo. Exato, né? Caminho do amor. O Elias Mendonça quer saber se tem algum tipo de meditação, alguma técnica para podermos Ah, contatar. menino, olha, você me deu a deixa. Então, vamos lá. Tameana ativar. Tem gente que ativa a Tameana ativar. Kundalini. Não, mas primeiro, A Simone ative a Tameana. primeiro tem um convite. Eu posso convidar para fazer um puja. Meditação tem. Tem a meditação de Tameana, que chama puja. E sexta-feira, dia 30 e dia 6, a gente vai fazer meditação em grupo. É grátis. Só precisa se contactar para entrar no grupo de WhatsApp, porque eu mando as orientações, logo assim, meia-noite e pouquinho, só abre sexta-feira, tá? É um grupo que abre só sexta-feira, não tem oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não tem, nem chega falando bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu já faço, eu que coordeno o grupo, tá? Então, e eu sou chata. Então, já passo orientação antes de abrir o grupo. A gente podia marcar uma live de Tameana para o pessoal aqui do canal, né? Exclusivo. Então, né? a gente pode, como eu faço toda sexta-feira às 8 horas, a gente pode marcar antes, e daí vai para o Puja e encerra a live, né? Pode ser uma... Que tal? Pode ser. Show. Na sexta-feira, dia 30, vou fazer toda sexta-feira, gente. Tá?
Mas tem que entrar antes, porque eu fecho o grupo de WhatsApp às 6h30 para poder organizar a plataforma. Não sou só eu que faço plataforma. Como tem mais terapeutas de Tamiana novos que querem participar, então vai ter mais plataforma essas 2 próximas semanas, inclusive. Tá? O José Nunes quer saber, podemos considerar os pleiadianos como filósofos, mestres, e os arcturianos como os engenheiros técnicos? Então, é aquela que eu falei do... Lembra que o José estava com essa pergunta? Eu acho que eles são... A gente pode falar que eles são mais espirituais e os arcturianos são mais científicos. Mas, na filosofia, eu vou discordar de você, porque na filosofia é a base das duas coisas. Então, eu coloco a filosofia como base para a matemática, por exemplo. A base para a ciência, então, né? Porque filosofia de sabedoria do pensar. E daí o pensar, ele se subdivide. A filosofia, para mim, está na base igual dos dois. Mas sim, eles são mais espirituais e os arcturianos, eles são os médicos, cientistas, pesquisadores galácticos, sim. Acho maravilhoso. A Denise quer saber o que os pleiadianos falam sobre a alimentação carnívora. Então, sabe que uma coisa que é interessante? Tudo pode, mas tudo tem consequência porque você é responsável pelas suas escolhas, certo? Então, quando você começa a amar amar incondicionalmente, como eu falei, você vai modificando a sua forma, você vai se utilizando. E não é um não pode, ou um não faça isso, ou a minha orientação é que você siga assim. Não, tudo pode. Mas isso tem a consequência disso, daquilo, certo? Então, não é um... Tem gente que, dependendo do lugar que vive, tem que comer carne, senão não vai conseguir viver, né? Então, sem julgamento, né? A gente tem que sair do Além julgamento. da Tameana, os pleiadianos trouxeram outras terapias energéticas. E como saber se a minha origem é pleiadiana? Então, trouxeram, tem as frequências de brilho da Christine Day, tem a Tamiana do Juan Manuel, tem sim, tem várias conexões pleiadianas. E tem, como que dá para saber? Se isso ressoa em você, a gente é um pupurri, sabe? Brasileiro já é uma mistura de raças, o humano também é meio brasileiro, porque é uma mistura de DNA. Então, quando você se sente, aquilo ressoa, a melhor forma é fazer, tipo, faz um puja, aquele negócio ressoa em você, ó, que tem uma parte sua que ressoa lá, né? E muito provavelmente tem, porque o projeto adâmico, né, foi a Lira, depois eles saíram de Lira para as Pleiades, então todo tem o DNA do Pleiade, todos, assim como todos têm dragões, né, assim como todos têm reptilianos, então a gente passeou por tudo. A gente tem a informação, precisa ver se ela está ressoando, é isso que você quer saber. Se ela ressoa forte em você. Participa da meditação, você vai sentir. A distância... Então, o pessoal está perguntando muito onde que vai encontrar o link, que eu também não entendi. Do meu WhatsApp. O meu WhatsApp Business. Anota aí. Tá lá na bio do seu Instagram? Tá na bio do meu Instagram. Então, pessoal, vai na bio do Instagram. Bom. O Instagram da Simone está aqui na descrição da live. Aí você vai lá na bio do Instagram da Simone. Vai ter o... Mas você o Instagram da Simone é simone.kobayashi, esse nome que tá aí, gente. O Instagram. Né? Não, o meu site... que eu ia falar era do WhatsApp, não. Não, porque tem, eu vou colocar lá. Eu não sei, tá vou verificar essa informação.
porque eu fico mudando. Ah, beleza. Eu coloco artigo e não sei o que, mas sempre me encontra. Pessoal, por favor, dê o seu like, assine o canal, ative o sininho, tá? Amanhã nós teremos um encontro com a Evelyn Cássia, terapeuta, e ela vai falar sobre os aviários, que também é uma raça, dizem, muito evoluída, tá? Nos dias 31 de julho e 1º de agosto, tem a imersão Meditar-se, uma imersão dentro de você com o terapeuta César Borelli. Nos dias 3, 4 e 5 de agosto, vai acontecer a vivência Kundalini Arcturiana com a terapeuta Moana Grandinetti, é gratuita, tá certo? No dia 11 de agosto, tem início a nova turma do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional com a terapeuta Márcia Lopes, atualizado pelo Clarindo Melquisedeque. E nos dias 14 e 15 de agosto, acontece o curso de Tamiana, o primeiro curso de Tamiana da Simone Kobayashi aqui no Arcturianos, tá certo? É uma terapia vibracional que trabalha com cristais, geometria sagrada e símbolos pleiadianos, tá? Logo, logo, a gente vai estar compartilhando mais informações com você a respeito desse curso e os outros, os links estão aí na descrição da live, bem como o Instagram da Simone Kobayashi. Como é que... o grupo do WhatsApp, você vai receber a informação lá no Instagram da Simone Kobayashi, tá? E aí aproveita e já curte lá o Instagram dela, tá bom? Simone, suas considerações finais? Queridos, Suas então, considerações minhas considerações pleiadianas, na verdade, o que eles trouxeram para mim foi a tal do passo de formiguinha, tipo, porque eu era escorpiana, eu queria essa coisa de um passo grande e eu capengava, sabe? Então essa vai com calma, com uma amorosidade. Então, se é escorpiana, vocês falam, ai, que amorosidade que a Simone é, mentira, não sou, eu me tornei, tá? Então... Ela de vez em quando me dá umas broncas. Uma só? Porque eu nasci com aquele negócio assim, ó, aquele ferrão. Ela tira essa roupa de simpatia dela, sabe? De quinta dimensão, aí ela vem para 3D. Então, gente. Sérgio, amor. Então, e é isso. A gente tem essa conexão, então, tipo, aproveita, faz isso, conecta, tá? Conecta com o que ressoa em você, conecta com o conhecimento, o que você conhece te conecta, tá? Então, bora lá, cada um desses nomes que eu falei, cada um desses livros é estudo para, né? Um monte. Então, aproveita. O canal é bárbaro. Essa série de lives está maravilhosa. Quanto mais mais conhecimento, mais a cabeça abre, mais você sai da sua caixinha, vê mais possibilidades de... Eles trazem de leveza, né? Não precisa ser pela dor, pode ser alegre. Adoro essa parte. Adoro essa parte. Não precisa ser difícil, pode ser tranquilo, pode ser feliz, né? Então, a última consideração é: eu nos amo. Eu sou muito, muito grata de estar aqui nesse dia super especial, nesse dia fora do tempo, nesse respiro entre um ciclo e outro. Amanhã começa um novo ano, tá? Então, gratidão. Para quem elogiou, esse colar foi feito por uma aluna pela Cassandra, maravilhosa. Cassandra, linda demais. E ela também está criando uma joia arcturiana. Eu falei para ela, cara, a gente podia pensar uma joia arcturiana de conexão, de proteção. Depois a gente faz uma grande consagração. Vamos juntar toda essa galera aqui, a Simone e tal, e fazer uma consagração dessa joia. Ela está criando. Vamos ver. Bom, não é dela, mas é bem parecida, viu?
Essa E fui eu tem que toda uma fiz. explicação esse colar Tem. aqui. Depois uma hora eu vou ler para vocês, porque é meio longo e agora nós estamos domingo, tá certo? Vou imitar meu Pessoal, amigo César. ah, Gratidão, gratidão, gratidão. ui, vamos agradecer aos amados epicurianos pela presença, aos nossos guias espirituais, aos pleiadianos, a presença iluminada da Simone Kobayashi, a presença radiante de todos vocês, todos nós, um ponto de luz no universo. Que este conhecimento emane amor para todos nós, para aqueles que conhecemos e para todo o planeta. Gratidão, namastê e até amanhã com a Evelyn Cássia e os aviários. Vem pra nave, Simone!